Ó, isso é uma coisa meio básica, né? Você, como mais adulto do que eu, já deve saber disso. Mas assim, agora que eu tô morando sozinho, né, eu tô tendo que cuidar da minha própria casa, e parte de cuidar da própria casa é proteger a sua casa também, né, de más companhias. E uma coisa que eu aprendi recentemente, morando em São Paulo, é que por mais que você conheça pessoas legais, não é interessante você levar elas pra sua casa imediatamente, assim, né? Ou levar um fluxo de pessoas grande pra sua casa, né? Sua casa é um lugar muito intimista, é muito particular, né? E quando você traz muitas pessoas pra sua casa, você abre portas pra para intenções ruins, né? Para pessoas mal intencionadas, mas não só isso também. Você acaba perdendo um pouco da sua individualidade ali. E você morar sozinho te traz esse aspecto que é da individualidade. Você acaba aprendendo a lidar com a sua individualidade. E isso te faz amadurecer.